Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falarmos sobre a imagem de Deus no homem. É a sequência do nosso curso de teologia, estudando nessa unidade antropologia. A imagem de Deus é o coração do estudo da antropologia cristã. Isso porque a imagem de Deus no homem é o que finalmente distingue o ser humano, o homem, das demais coisas criadas. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus fez todas as coisas, mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Disse Deus: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não se ocupe muito em distinguir as palavras imagem e semelhança. Finalmente, há um consenso na teologia que elas significam a mesma coisa. Mas o que elas significam? De forma didática, nós podemos estudar a imagem e semelhança de Deus, o homem, em 4 estágios. No seu aspecto original, após a queda, isto é, a imagem de Deus desfigurada. Quando o homem então é alvo da regeneração, a imagem de Deus restaurada. E na glorificação no céu, quando a imagem de Deus será aperfeiçoada. Portanto, ao falarmos sobre a imagem de Deus no homem, nós queremos dizer então que Deus ele criou o homem e deu ao homem uma condição perfeita de obediência, deu ao homem uma condição perfeita para que o homem pudesse adorar a Deus, para que ele pudesse ter um relacionamento correto com o seu próximo e que ele pudesse ter um relacionamento correto com as demais coisas criadas por Deus. Isso implica em algumas coisas. Colossenses 3,10, isso implica no conhecimento verdadeiro. Diz o apóstolo Paulo que Deus revestiu o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Então Deus deu ao homem um conhecimento verdadeiro. Deus deu ao homem justiça. O apóstolo Paulo também, em Efésios capítulo 4, versículo 24, fala que o novo homem deve se revestir, segundo Deus, em justiça e retidão que procede da verdade. Isso implicava também em santidade. Portanto, verdade, justiça e verdade. Santidade, justiça e verdade, de uma forma finita, estava presente no homem. Essas coisas estão presentes de forma infinita em Deus, mas com a imagem de Deus no homem, encontram-se essas coisas no homem de forma finita, de forma que, por meio da imagem de Deus, Deus deu ao homem a capacidade ética, isto é, Deus deu ao homem a verdade, a retidão, conhecimento. Deus deu ao homem reflexos de sua natureza administrativa. Deus criou o universo e Deus sustenta o universo. E Deus deu ao homem a capacidade de gerir o universo. Por isso Deus diz assim: multiplicai-vos, enchei a terra, dominai a terra. E também isso implica em reflexos de natureza física, isto é, sentimentos, interpessoalidade, relacionamentos, amor. Mas em que consiste propriamente o reflexo da imagem de Deus no homem? Então, consiste na capacidade do homem de se relacionar. Deus é um ser relacional. Deus, em sua constituição, ele é uma pessoa, é um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus é um ser relacional e Deus deu ao homem a condição de se relacionar. Deus deu ao homem a condição de dominar a terra, de sujeitar a terra. Deus deu ao homem a capacidade de raciocínio. Deus deu ao homem a capacidade do conhecimento. Nós fazemos porque conhecemos. Deus deu ao homem qualidades morais. Finalmente, todo homem, ele tem a dimensão do que é certo e do errado. Deus deu ao homem uma condição espiritual. Os animais, por exemplo, não têm essa condição espiritual que o homem tem. O homem tem um senso de Deus, um senso de divinitatis, que o homem não tem. O homem, nesse sentido, é um ser truísta, isto é um homem que tem um senso de buscar a Deus, um senso à adoração, um senso à devoção. O homem é um ser imortal. Nisto ele reflete a eternidade de Deus. O corpo do homem será ressuscitado e a alma do homem é imortal. Portanto, essas coisas são reflexos da imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem, podemos afirmar que o homem é um ser relacional, o homem é um ser criativo, o homem é um ser racional, o homem é um ser moral, o homem é um ser espiritual e, sexto, o homem é um ser imortal. Essas coisas estavam presentes de forma plena antes da queda. Quando o homem pecou, essas coisas, ainda que não deixaram de existir na vida do homem, da mulher, a imagem de Deus no homem após a queda foi desfigurada, de forma que o homem ainda tem essas coisas, mas a imagem de Deus no homem ela foi arranhada, foi desfigurada. Portanto, quando o homem peca, a sua capacidade relacional é diminuída, a sua capacidade moral, o seu senso moral é reduzido, a sua capacidade cognitiva é reduzida. Agora, quando o homem ele é alcançado pela graça de Deus, uma das funções do Espírito Santo é forjar no homem, é reconstruir no homem a imagem e semelhança de Deus. Mas em todo o tempo que aqui estivermos, essa imagem de Deus no homem, ela nunca será perfeita como foi antes da queda. Essa imagem de Deus no homem, ela será então renovada quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Portanto, concluindo, saiba que nós somos, segundo as Escrituras, criados à imagem e semelhança de Deus. Os termos imagem e semelhança são termos sinônimos. Essa imagem de Deus no homem foi perfeita, ainda que finita, antes do pecado. Isso consiste no homem ser um ser relacional. Isso consiste no homem ser um ser racional, espiritual, moral, criativo, imortal. A imagem de Deus no homem após o pecado foi desfigurada. Quando somos habitados pelo Espírito Santo, essa imagem de Deus em nós vai sendo reconstruída à medida que nós vamos nos parecendo mais com Cristo. E finalmente, essa imagem será renovada quando formos restaurados ao céu, estarmos no céu com Cristo, e a imagem de Deus então será renovada em todos os seres humanos, os quais foram alvos da misericórdia de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe,
se inscreva no nosso canal Teologia para a Vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê compreensão dessas verdades. Ponto. Não, pastor. Quanto tempo? Não estava gravando. Ah, my God.